Boa noite. O Instituto Mulheres que Inspiram hoje está aqui em mais uma live bem legal que vai ser esse bate-papo com o Dr. Rafael Leone. Estamos aguardando algumas pessoas chegarem. Jair, Dr. Rafael já está aqui. Vamos convidá-lo para participar. Enviado. Boa noite, Boa noite, tudo bem, doutor Rafael? Como você está? tudo bom, maravilha. Dando para ouvir bem o áudio aí? Super bem, tá super tranquilo. E Show você, de tá bola. me ouvindo bem? Tá ótimo. Vamos aguardando aqui, algumas pessoas vão chegando. Boa noite para quem está entrando agora. Daqui a pouquinho, já avisando, nós vamos ter mais uma live. Quem vai apresentar vai ser a Patrícia Capelato, nossa voluntária, colunista, editora da revista IMQI. Ela vai entrar com o Dr. Guilherme Ferreira, daqui a pouco, cardiologista, que também é o nosso colaborador, que escreve para a nossa revista. Então, daqui a pouquinho, o pessoal que for entrar, também não esqueçam de assistir a live com a Patrícia e com o doutor Guilherme. Doutor Rafael, é um prazer tê-lo conosco nessa noite. Nós fechamos uma parceria entre LMS Advogados, cujo o doutor é um dos sócios, que trabalha, a especialidade de vocês é justamente atuar na área da saúde, do direito da saúde. Isso mesmo, doutor? Perfeito, Nanda. Nós estamos aí há mais de uma década atuando nos direitos de saúde, né? Com foco total em atender os pacientes que têm problemas para acessar tratamentos, que têm dificuldades de ter um medicamento adequado, para ter uma terapia, um equipamento, uma tecnologia, conseguir a tempo ser atendido e ter um diagnóstico quanto antes. Então a gente vem nesse mundo entre Estado, SUS, plano de saúde e paciente. Servimos como uma ponte para que vocês possam acessar quando não dá certo, quando tem uma negativa, quando precisa colocar isso em juízo, fazer uma pressão para conseguir o seu direito, né? Nós temos um bordão aqui que eu coloco em todos os meus artigos, sempre falo que o seu direito transforma a sua saúde. Então a nossa função aqui, o nosso propósito, graças a Deus, com muito orgulho, a gente defende essa bandeira. Estamos aqui para ajudar vocês. O que tiver de dúvida nesse bate-papo, a gente poder evoluir, progredir aqui para que vocês tenham um verdadeiro armamento, né? Para estarem municiados e nesse combate à patologia, né? Vocês possam também ter o subsídio do Instituto Mulheres que Inspiram, o nosso, e sanar suas dúvidas jurídicas, né? Conseguirem acessar o tratamento e terem um pouco mais de paz nessa caminhada, né? Para conseguirem vencer as dores do campo de batalha, que não é fácil, né? Ai, que legal, muito bacana. Eu acho que vai ser uma conversa muito legal. Inclusive, o doutor Rafael, ele, a partir dessa semana, ele é o nosso colunista também para escrever sobre direitos, né? Direitos durante o tratamento oncológico, vai trazer artigos, matérias muito bacanas para a nossa revista online, que está no site. Então, é assim, doutor, eu gostaria muito que o senhor você, né? Que você se apresentasse para nós. Quem é o Rafael Leone? Quem é o Rafael Leone? Pessoal, Rafael Leone, sócio da Leone Marques Saleme Advogados, a gente atua nos direitos da saúde há mais de uma década. Nosso escritório fica na Avenida Angélica, perto da Paulista, em São Paulo. Temos unidades em Santo André também. Nós atendemos o Brasil todo, né? Graças à agilidade do processo digital no Brasil. Então, quem está nos vendo aí de longe, a gente também consegue atender. E temos essa gratidão de estar como colunista do Instituto Mulheres que Inspiram. Rafael é pai do Guilherme, esposa da Daniela. E estamos aqui para, só fazendo um resumo da nossa
do dia, se a gente não conseguir chegar a a nossa conversa, eu vou focar naquilo que vocês não acham na internet e a gente sempre está em juízo nas batalhas, conseguindo acessar tratamentos, tanto quanto o plano de saúde quanto o SUS, né? E aqueles direitos que vocês sempre têm dúvida também de fundo de garantia, de PIS, de PASEP, de auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílios assistenciais, isenção de imposto de renda, quitação de financiamento com a casa própria, que é uma coisa que aparece, isenção de veículo. Isso tudo a gente vai municiar vocês com um artigo, colocar no site do Instituto, para que vocês tenham toda essa informação, né? Então, se não for dito hoje na live, por uma eventual falta de tempo, vocês vão ter acesso ao artigo, tudo vai estar lá, nós já estamos produzindo. Mas hoje eu gostaria de dar essa atenção para vocês, né? De a gente focar no seguinte, um direito fundamental à saúde que é prioritário, a gente sempre está nessa dúvida da velocidade do tratamento, velocidade do diagnóstico, velocidade do início do tratamento, evitar o avançar da doença, a progressão da doença. Então nós temos aí várias batalhas nesse meio de caminho, tanto para quem está se socorrendo do SUS, quanto para quem está na rede privada, na saúde suplementar dos planos de saúde. E é assustador, assustador, Nanda. No Brasil, talvez, o câncer seja a maior demanda no judiciário. Isso ganhou um nome, né? Chama judicialização dos direitos da saúde. São tantas demandas que o Poder Judiciário já tem muitas decisões, súmulas e tal, de tanto problema que tem para acessar tratamento. Então, demora no agendamento, realização de uma punção, de uma biópsia, até situações de que você não tem um tratamento de quimioterapia, de rádio, porque é muito caro, de imunoterapia, de mastectomia. É comum, quem já não viu aí, né, Nanda? Você deve ter visto várias vezes uma rifa na internet para pagar um tratamento, né? Isso é em razão de não poder acessar, né? Então a pessoa vai lá, o tratamento custa 50 mil e faz uma rifa quando ela poderia ter acessado esse tratamento com ação judicial, né? O êxito dessas ações no câncer, ele é muito grande, tem muita jurisprudência. Então o judiciário, o que acontece? Ele se sensibilizou com a causa do câncer, porque é uma patologia muito severa, muito grave, crônica, e o quanto antes você acessar o tratamento, mais chance de superar a doença você tem. E então, quando vocês se depararem com esse tipo de situação, procure o Instituto Mulheres que Inspiram. Mande a sua dúvida, a gente vai auxiliar vocês, né? Não precisa entrar em desespero, financiar uma casa, hipotecar a casa, vender o carro, pegar um empréstimo gigantesco, fazer, né, uma série de coisas de endividamento, rifa, tudo isso, porque às vezes você consegue via judiciário, em tempo bom. As pessoas têm um medo, né, do judiciário. Preciso me tratar em 30 dias, o judiciário não vai me atender. E hoje a gente tem ações aí, se vocês verem no nosso Instagram, tem ação que julgou em 3 meses. Nós temos uma liminar e sai em 1 semana. Então é possível, né? Você consegue acessar. Existe um grande mito aí, um grande medo de que não dá, né? Então, o que a gente queria gerar de consciência para vocês hoje no câncer é que é uma patologia que cresce cada vez mais, tem um número maior de demanda, e felizmente a medicina vem avançando muito, tendo terapias cada vez melhores, uma tecnologia cada vez melhor, só que nós temos um problema muito grande hoje. Os profissionais da saúde, se tiver alguém nos assistindo aqui, eles têm total propósito e de atingir uma terapia mais adequada, que seja menos invasiva, que gere menos lesão, que seja mais precisa, que realmente ataque o tumor, ataque a doença de uma forma contundente. E existe, de um lado, um rol da ANS, da Agência Nacional de Saúde, de tudo que os planos de saúde têm que cobrir, e, de outro lado, o SUS tem um rol de procedimentos obrigatórios, que é uma bula do SUS. E aqui está os direitos assegurados. O que está aqui tem que dar para vocês. Só que a medicina, ela tem muita coisa que está fora desse rol. Ela está lá na Anvisa, registrada, está fora do rol. E os médicos usam todo dia esses procedimentos, que são mais eficazes. Eventualmente, são muito caros, e os planos de saúde ainda não concedem, o SUS também não. E nesses casos a gente age para
ajudar aquele paciente que ficou abandonado ali, que não concedeu o tratamento, né? Por exemplo, um remédio que associa a quimioterapia, às vezes custa 30, 50 mil e não concede. Então, né, nessas hipóteses, a gente tem aí uma jurisprudência, que são decisões judiciais reiteradas no mesmo sentido, um alinhamento, dizendo que o mérito médico é do médico. O que ele prescreve é que é a terapia mais adequada para o sucesso no tratamento da patologia. E não pode a medicina e o SUS ficar opinando contra o médico. Falando, não, isso aqui eu não vou dar porque tem uma outra coisa. Mas essa outra coisa não resolveu. Eu já tentei. Então eu preciso acessar esse tratamento. E nós vemos uma deficiência muito grande hoje no judiciário das pessoas que, nada de errado com isso, se socorrem da defensoria pública. Às vezes com um relatório médico extremamente simples, né? Aquele relatório meramente prescritivo, né? E tem lá dizendo, olha, eu quero um medicamento tal para CID tal. E o juiz não entende. Por quê? Como assim? Não está claro. Qual que é a necessidade, qual que é a imprescindibilidade desse tratamento, quais são os benefícios do paciente, o tratamento anterior foi feito e não atingiu o êxito, cura, por quê? Então, o relatório médico, é importante que vocês conversem com o médico de fazer um relatório bem contundente, para vocês terem êxito, conseguirem, tanto na esfera extrajudicial, diretamente, pelo SUS ou pelo plano de saúde, quanto numa esfera judicial, numa briga judicial. Informar que é urgente, para tentar impedir o avanço da doença, constar os riscos decorrentes de não acessar aquele tratamento num tempo hábil, né? E registrar se a terapia mais adequada para o sucesso do tratamento da doença. Eventualmente é a única terapia, porque já tentou todas as outras, né? Então tudo isso é muito importante que conste para você poder acessar o judiciário. Não sei se está fácil de entender, Nanda. Está tudo bem aí? Não, tudo tranquilo. E claro, nós como pacientes temos diversas questões, né, a serem levantadas, conversadas, e eu estou ouvindo atentamente aqui, porque minha cabeça já está, assim, pensando em vários casos que nós atendemos, na verdade, porque, assim, infelizmente, doutora, eu não gosto de falar de morte, sabe? É um assunto, eu penso que nós devemos falar e propagar vida, falar sempre de vida, até para desmistificar. Porque a primeira coisa, eu sempre falo isso nas lives, falo nos atendimentos, a primeira coisa que vem, né? Eu tive câncer, o câncer nunca me teve, mas eu tive câncer, e a primeira associação que vem disso para o paciente é, vou morrer. O diagnóstico vem para nossa cabeça como uma sentença de morte, sabe? Eu costumo falar, eu olhava para minha filhinha com 2 anos e eu dizia, eu vou morrer, né? Eu vou deixar minha filha sem mãe. É a primeira coisa, e é onde nós precisamos desmistificar, porque existe possibilidade de cura muito grande em muitos casos, se tratado inicialmente, e essa é uma questão, tratado inicialmente, quer dizer, descobriu o câncer, inicia o tratamento. E aí... O time é esse. Paciente oncológico não tem tempo. Paciente oncológico não pode esperar muito tempo. E nós temos perdido algumas meninas por negligência nesse sentido. Existe hoje, né, no Brasil, 2 leis que nos amparam. A primeira que eu quero falar é a dos 30 dias, que é para diagnosticar a doença. Então, eu quero que o doutor fale um pouquinho para a gente dessa questão dos 30 dias, como funciona, teoricamente, porque na prática nem sempre funciona, infelizmente, e a lei dos 60 dias. Porque a lei dos 60 dias, ela vem para iniciar o tratamento após diagnóstico. Mas 60 dias, para um paciente que precisa começar a quimioterapia ontem, que precisa fazer uma radioterapia para ontem, uma cirurgia para ontem, 60 dias é uma vida. Tem paciente que não tem essa condição de esperar todo esse tempo. E, infelizmente, as pessoas, o câncer, ele é uma novidade, né? Ele entra na nossa vida como uma novidade. Ninguém está pronto para ter um câncer. Dizer assim, eu vou estudar sobre o câncer para quando eu tiver. Ninguém espera, ninguém quer ter um câncer, ninguém quer ter ninguém na família com câncer, né? Enfim, doença alguma.
E aí nós temos essa questão que os nossos pacientes, eles desconhecem. E a gente sempre orienta sobre a questão dos 30 dias, dos 60 dias, que é onde a gente consegue fazer uma pressão, muitas vezes, principalmente quando são pacientes do SUS, onde a gente às vezes acaba até interferindo na cidade que o paciente é atendido, com a área da saúde da cidade mesmo, com a Secretaria da Saúde, falando sobre isso. Porque parece que as pessoas, não, no geral, mesmo sabendo, elas fecham os olhos para isso. E eu gostaria que o doutor trouxesse uma explanação um pouquinho maior sobre essa questão da lei dos 30 dias para o início para descobrir esse diagnóstico e, na sequência, sobre a lei dos 60 dias. Tá legal. Vou falar de duas legislações que contemplam esses dias, né? E que não são também tão estanques assim. Dá para mexer um pouco nesses dias. Então, isso é a vida do SUS, tá, pessoal? Só para situar. A pessoa que está acessando o tratamento no SUS, ela tem duas legislações que se aplicam a ela, né? Quem está aqui no rol do plano de saúde não entra nesses 30 e 60, é outro regulamento, é contratual e é lei da ANS, é lei federal, né? Então, o problema maior aqui no plano de saúde é problema de carência, de pré-existência, de impontualidade, cancelamento de plano. Se der, a gente chega lá. Então, 30 e 60 dias, qual que é a lei? A lei 12.732 de 2012, tá? Só que essa lei também foi regulamentada com uma portaria do Ministério da Fazenda, e é bem pouco conhecida, que é a portaria 1876, de maio de 2013. Então, o que é isso? Essa lei ela dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada, e ela estabelece um prazo para o início do tratamento, né? Então, nós temos aí o famoso prazo de 60 dias para afirmar o diagnóstico, mas a lei não fala 60 e ponto final. Ela coloca ou prazo menor, conforme a necessidade terapêutica justificada pelo médico. Então, se o médico ele pode justificar aquela terapia, né? Já tem na lei um outro dispositivo que fala 30 dias da principal hipótese diagnóstica, seja de neoplasia maligna, vai fazer os exames necessários a elucidar, esclarecer, que devem ser realizados no prazo máximo de 30 dias, mediante solicitação fundamentada do médico responsável. Então, se o médico já tem ali uma noção de que pode ser um câncer, ele pode já pedir os 30 dias. Então, sai dos 60, vem para o 30. E se é uma coisa muito grave, se salta aos olhos uma evidência diagnóstica, clínica, ele pode até pedir mais urgência, entende? Só que o problema que a Nanda colocou é um problema que gravita no Brasil todo o SUS, né? Algumas localidades cumprem um pouco melhor, mas, no modo geral, é difícil cumprirem esse prazo rigorosamente, né? Então, se não cumpre, o que faz? Quais são as possibilidades? Tem possibilidades, você tem um direito legal, então você pode acessar o judiciário, via advogado ou via defensoria pública e pedir o exame com urgência, né? E também você pode fazer uma reclamação na ouvidoria, você pode fazer uma reclamação na promotoria, no Ministério Público. Só que, pessoal, é válido fazer todo esse ciclo. Mas como uma promotoria hoje tem muita demanda, eles demoram para agir. Então, dificilmente eles vão conseguir agilizar esse trâmite num tempo hábil. Aqui no escritório a gente é bem contundente em relação a isso. A gente recomenda que você entre com ação no judiciário mesmo, tá? Porque se o médico já levantou a hipótese, se você for esperar, o risco é muito grande, né? De que não dê certo. Então, o que a lei fala? Que considera efetivamente iniciado o primeiro tratamento com a realização da terapia cirúrgica, o início da radioterapia ou o início de quimioterapia. Então, esse é o primeiro atendimento. É aí que começa, né? O diagnóstico é feito via o quê? Às vezes, na maioria das vezes, uma biópsia, uma punção, né? Só que isso também demora. Então, você precisa fazer essa pressão. Você ficar ali na fila e deixar correr, e qual que é a dica fora da lei? Peça ao médico para ter essa contundência, para fazer um relatório médico que frise essa urgência, entendeu?
ou é imprescindível, ou é urgente, qual é o risco de atrasar o tratamento, né? De repente a pessoa poderia sanar ali o câncer com uma mera intervenção de rádio, ou uma intervenção cirúrgica que não ia ser tão danosa, mas com o tempo o câncer já evoluiu e aí tem uma sequela muito grande. Ah, tem direito à indenização? Tem, dá para comprovar que tem, mas isso não vai curar, não vai salvar vidas, né? A indenização é depois. Tem muita demanda no judiciário falando isso. E a gente sabe o que que você quer mesmo é acessar o tratamento e buscar a cura o quanto antes, né? Um procedimento de ablação, às vezes, também é demorado no SUS. E a questão é essa, você tem a lei a teu favor, a Nanda está certíssima de orientar. Pode contar conosco, Nanda, eu vou fazer um artigo para falar só sobre isso. Bem, Ótimo. porque, eventualmente, eu vou falar dessa questão do relatório médico. A pessoa imprime ali o artigo, leva no médico e fala, olha, eu vi aqui lá no Instituto Mulheres que Inspiram, tem um detalhamento para pôr no relatório para que eu tenha essa força, para que eu possa chegar lá e exigir uma urgência. O médico vai corroborar. O médico sempre quer o quê? Que o paciente acesse o tratamento, né? Ele é o responsável pela sua terapia. O médico não torce para que você fique numa fila, né? Então, conversa com ele para que seja o mais rápido possível, né? Estamos aqui para ajudar também e, eventualmente, na própria Defensoria Pública, eles fazem esse trâmite também, né? Se a sua renda permite ser atendido pela Defensoria, você vai, apresenta os comprovantes de rendimento, apresenta o relatório médico, pedido de protocolo no SUS e entra com ação no judiciário. Uma liminar desse tipo, hoje, está julgando em 5 dias úteis, eventualmente até antes, né? Então, aquela coisa. Repetindo o Sabe, bordão. O direito socorre a eu, sua saúde, não tem como. eu acho que dentro disso a gente já pode até entrar numa questão que eu estava com uma dificuldade com uma paciente que nós atendemos, que eu até conversei com o doutor na sexta-feira, Tá? sobre a questão da negação. É uma paciente gravíssimo o caso dela, que chegou no hospital público para ser atendida pelo SUS. Na verdade, ela já faz tratamento no hospital. E chegou para fazer a quimioterapia. Como é uma quimioterapia, um valor caro, cada medicamento custava 15 mil reais. Chegou para fazer, o hospital não liberou. Aí, nesse caso, ela não tem tempo de esperar. Então, se a gente entrasse com um pedido via Ministério Público, a gente não sabe o tempo de vida que ela teria para isso. E aí o doutor me falou muito bem explicado sobre essa questão de entrar com uma preliminar, né? E até acabou que, graças a Deus, a gente não precisou acionar isso, porque o próprio hospital acabou liberando, e enfim, eu acredito muito em fé. E a gente estava até orando muito para que isso fosse liberado para essa paciente. E realmente, em 2, 3 dias, acabou, felizmente, ela conseguindo. Mas em muitos casos, são negados. E um tratamento quimioterápico, a gente sabe a importância e a eficácia. Quer dizer, a gente não pode esperar 30 dias, 40 dias para fazer uma quimioterapia. É semanal, é a cada 21 dias o ciclo, enfim, conforme a prescrição médica, mas são ciclos com tempo determinado para ser feito. O que o doutor pode me falar sobre isso? No caso da Então, negativa dos medicamentos. perfeito. Negou o tratamento, negou o medicamento, você tem que socorrer do profissional. Não dá para você agir sozinho nessa hora, né? Então, procura um profissional que atue nos direitos da saúde, como o nosso escritório tem outros, tem a defensoria. Mas, assim, o profissional vai ver o medicamento, o nome do medicamento, vai ver se o medicamento tem registro na Anvisa, se está no rol do procedimento do SUS ou se está no rol da ANS, já vai fazer a prova, vai buscar a jurisprudência, vai entrar com a ação, vai pegar um relatório médico contundente, vai orientar o médico a fazer um relatório melhor possível. Pode ser um relatório particular, aí tem um mito em cima disso. Fui no médico particular, mas estou pelo SUS, não posso usar o relatório do particular no SUS? Pode. Você pode. Você pode pagar uma consulta e Olha pode usar o que relatório. legal. Não tem diferença do médico do particular do SUS. Isso é um mito. Entende? Não é um mito assim, porque eu acredito que tem. Claro que tem um monte de jurisprudência dizendo é indevido.
exigir o relatório médico não é do SUS, você tem que aceitar o da rede privada também, porque ele é médico igual a você, né? Então, se você está com uma demora de consulta no SUS, vai no médico particular, pega o relatório e acessa o SUS com aquele relatório. Não tem problema nenhum com isso. Você pode fazer, né? Não é uma nem duas, tem farta jurisprudência dizendo isso. É um tema bem relevante, que é o tempo em Super todo interessante. percebe isso. É muito. Porque assim, tem isso, entendeu? Em alguns órgãos governamentais, você chega ali no atendimento, mas esse médico aqui não é do SUS, não está credenciado. Então não serve, mas serve. Protocola, faz direito ao seu protocolo e entre com a ação judicial. Estou te falando isso porque tem uma base gigantesca para falar. E Poxa, isso que às vezes legal, faz a super, diferença. super Porque interessante. você tem 30 dias para uma consulta. Aí você vai no particular e você faz a consulta em 5. Você já está com o relatório na mão. Então você pulou 20 dias. Guiçá, você pulou 50. Uma consulta no SUS às vezes demora muito. Então, Inclusive, uma curiosidade que as pessoas pensam assim, que uma biópsia custa muito caro. E eu falo, eu fiz particular a minha biópsia. Em 3 dias úteis, eu tinha o resultado. Então, assim, pelo SUS, essa biópsia demoraria 20, 30 dias. Em 3 dias é possível fazer e é super barato. Na época, 2, 3 anos atrás, custava R$ 250 na cidade que eu moro. Então, assim, é um valor muito acessível pelo tempo de espera. Quer dizer, nem todos podem estar pagando, né? Aquele que não pode, tudo bem, vale a pena esperar, né? Vale a pena, de certa forma, pela questão financeira, mas não é algo que seja impossível. E as pessoas têm medo de ir atrás. As pessoas pensam que tudo é muito caro, que tudo é muito difícil. É que nem mamografia. Muitas vezes pelo SUS demora quanto? Sentiu o nódulo. Fica demorando para esperar. A mamografia tem clínicas que fazem com preço muito acessível. E é onde a gente orienta as nossas pacientes, sabe? A correr atrás, a verificar, a ter informação. Então, assim, doutor, eu acho que a gente tem muitos assuntos que a gente assim não vai dar conta hoje, com certeza, porque eu acho que é um universo, né? Inclusive essas questões, essas pautas que o doutor está trazendo para nós são riquíssimas, que vale a pena a gente conversar muito sobre, esclarecer, trazer conhecimento para os pacientes oncológicos ou para os familiares. Inclusive, uma das questões que eu achei super interessante aqui, que até inclusive é o tema do primeiro artigo que o doutor escreveu para a nossa revista, que é a questão do plano de saúde negar atendimentos indevidos. E aí, indevidamente, né? Na verdade, nega indevidamente. Por que os planos de saúde negam esses procedimentos? Porque eles têm conhecimento, eles sabem que é devido, né? Tá ali tudo. Enfim, eu trabalhei em plano de saúde durante 6 anos da minha vida. E eu lembro que quando chegavam essas questões de tratamento caro, eles faziam corpo mole para ganhar tempo. E aí, doutor, o que o doutor me fala sobre a questão geral dos planos de saúde? Por que eles negam esses procedimentos de alto custo? nossa, ótima pergunta, Nando. Ótima mesmo. Já vou responder. Eu trouxe um caso prático que eu vou voltar um pouquinho, porque é um gancho na sua última fala. Olha a importância de você eventualmente fazer o que a Nanda falou, ir lá, ter o diagnóstico no exame que você fez e acelerar o procedimento no SUS. Estou com uma decisão judicial aqui na minha frente. E o que a decisão está falando? Ela está aplicando a portaria 876 do Ministério da Saúde, falando o seguinte, ó, o médico precisa registrar no Sistema de Informação do Câncer, SISCAN, além de outros dados, para início do tratamento. O dia que for firmado o diagnóstico de neoplasia maligna em laudo patológico, laudo de qualquer médico. Aqui foi médico da rede privada. E aí aqui ele considerou os 30 dias. Porque a pessoa aqui já estava no 70º dia. Então ela antecipou o relatório na rede privada, ela levou no SUS, porque estava demorando na rede privada. Ela conseguiu comprovar, entrou no sistema, fez o protocolo e falou, ó, já estou com atraso, então me dá o tratamento. Ele deu a liminar e falou, vai fazer a químio.
Deu para entender? Ela Sim. não é que furou a fila, é que a fila dela já tinha estourado. O prazo já tinha estourado. Então ela foi para a rede privada, se socorreu do diagnóstico, comprovou e acessou via Poder Judiciário. Indo para a segunda pergunta, desculpa esse finalzinho, não é que nenhum plano de saúde está de má fé com você, não é algo particularista, não é a Sul América, não é o Bradesco, não é a Notre Dame, todos eles têm um modo operandi. Qual que é o jeito que eles operam? Eles estão entendendo que existe um rol fechado da Agência Nacional de Saúde, como se toda a medicina privada tivesse nesse rol. Então, o que está no rol da Agência Nacional de Saúde, eu dou para o paciente. Está coberto. Está fora do rol, não vou dar para o paciente. Só que o que está fora do rol, meu Deus do céu, é gigantesco. Medicamentos para quimioterapia, vários procedimentos de radioterapia estão fora, por exemplo, né? E eles não cobrem. Então você fica abandonado quando você mais precisa na sua vida. Você paga o plano de saúde anos e anos, quando chega lá, ele nega. E aí você tem que socorrer do Poder Judiciário. E o Judiciário tem muita jurisprudência dizendo que o rol da Agência Nacional de Saúde não é fechado. Ele é exemplificativo, ele não exaure a medicina inteira. Que existe sim trocentos mil procedimentos que estão fora do rol, mas tem registro na Anvisa, que são pela medicina manifestamente comprovados a eficácia. E que é utilizado o tempo inteiro. Por exemplo, tem médico que não opera mais se não for por robótica, mas a robótica não é feita, né? Tem vários medicamentos na quimioterapia. Se vocês acessarem o nosso Instagram, aliás, nem precisa. Nesse último artigo que eu escrevi, tem um nome de medicamento lá, vários, em relação ao câncer, que não são dados pelo plano de saúde. Também não é pelo SUS. Então, você acessa o judiciário para conquistar esse direito. E pode pedir dano moral. Tem um monte de condenação. A negativa indevida de tratamento de patologia crônica, o câncer, gera dano moral e eles estão já com um valor lá previamente fixado de R$ 10.000. Porque o dano não é para você ganhar dinheiro às custas, né? É para você ter um caráter sancionatório, isso não ficar à toa, ter um caráter compensatório, sancionatório e pedagógico. Porque quantos casos aqui no escritório, a gente não entra com a ação, pega a liminar, o paciente vai lá e faz o tratamento. Passa 3 semanas, a primeira audiência eles conciliam, fazem acordo. Então, se eu nego 1.000 casos e 100 deles vão para o judiciário, eu estou no lucro. É mais ou menos isso que acontece hoje. Isso é válido, essa questão de danos morais, dessa negação de tratamento, de medicamento, é válido só para planos de saúde Vale para o ou SUS. é válido para o SUS também? Vale para o SUS também. Vale Poxa pro SUS. vida, olha, quanta informação que nos passa despercebido. Porque, inclusive, dentro disso, doutor, nós temos principalmente os pacientes do SUS, porque pelo plano de saúde existem ainda uma gama de medicamentos. Eu lembro um médico que me atendeu, ele falou assim, Fernanda, vai, agora que teu tratamento cessou, entra, contenta seu tratamento agora pelo plano de saúde. Porque para dar um complemento, para conseguir medicamentos melhores para prosseguir com com o seu estadiamento, né? Com o estadiamento do que você passou, da sua doença. E porque pelo SUS a gente não pode nem prescrever esses medicamentos. Então, assim, existem hoje remédios que talvez poderiam salvar e proporcionar uma sobrevida melhor para o paciente. Existe como paciente do SUS, né? Porque muitos pacientes do SUS não têm condição de pagar um plano de saúde ou ir para uma rede particular, né? Entrar nisso. Existem hoje métodos de conseguir saber que medicamento seria esse, que existe a necessidade para devidos pacientes, e entrar com uma ação e conseguir pelo SUS esses medicamentos? Sim, é a mesma coisa, Nanda, é a mesma interpretação. O SUS ele só troca de nome. Nós trocamos um rol pelo outro rol. No plano de saúde tem o rol da Agência Nacional de Saúde. No SUS tem o famoso, a bula do SUS. São os procedimentos obrigatórios do SUS. Eles falam, tá na bula? Tá no procedimento obrigatório? Tá, eu dou. Não tá, não dou.
Então, é mais ou menos isso. São os dois lados, ignorando uma série de terapias, né, que estão no rol da Anvisa. A Anvisa já aprovou, tem registro lá. A medicina usa a rodo e eles excluem o tratamento. Via de regra, porque o tratamento é oneroso. Deu para entender? Olha, Então, quanta isso, informação isso que eu estou preciosa. falando, assim, eu não sei se você tem uma noção, Nanda, mas isso é numa proporção a nível Brasil gigantesca, assustadora. Se você entrar Não, o doutor no está site falando e do os meus MUS, olhos estão brilhando aqui. Olha o brilho nos meus olhos, porque está trazendo luz para muitos casos que a gente está atendendo. Então, assim, essas informações são pérolas preciosas mesmo, né? Pedras e pérolas preciosas para nós, porque nós temos desconhecimento. Quer dizer, o paciente, principalmente do SUS, doutor, assim, no geral, são pacientes um pouco mais humildes, simples, nem todos, né? Algumas pessoas têm conhecimento e sabem, mas outros apenas concordam e não vão atrás para entender o que poderia estar acontecendo. Por exemplo, eu mas é vou usar o assim. meu caso, né? Eu vou usar o meu Uhum. caso porque eu sou. Vamos usar o meu caso como o objeto de estudo agora. Eu sou uma paciente do SUS, né? Eu ainda estou em remissão e ainda faço medicação. Só que os médicos que me atendem pelo SUS, eles têm aí essa carta, né? Essa bula que eles podem me medicar com certos remédios, né? Que é o que é liberado pelo SUS, pelo hospital e tudo mais. Eu Isso. poderia, doutor, olha a pergunta, eu poderia fazer uma consulta particular com um oncologista que me prescrevesse uma medicação que seria correta usar, que não está nesse rol, né, de medicamentos liberado pelo SUS, e eu tentar esses medicamentos pelo SUS? É possível? Totalmente. Por exemplo, você está lá no SUS e você faz uma consulta particular com um médico especialista, um oncologista, vamos supor, vai lá no Hospital AC Camargo, que é um hospital privado, e faz uma consulta. Aí o médico fala, olha, entre as terapias mais adequadas, de acordo com isso, é essa aqui. E eu vou fazer um relatório médico aqui contundente, demonstrando isso. Aí nós vamos passar por aqueles requisitos que eu falei aqui rapidamente do relatório médico. Olha a importância, né? Fez o relatório. Vai pedir no SUS. O SUS vai se quedar inerte, você vai ter que entrar com uma ação. Mas não tem problema, e é acessível. Às vezes, porque eu não tenho muito dinheiro. Um advogado não é muito caro. De repente, se a sua renda permitir, você vai pelo defensor público. É gratuito, né? Dependendo da sua renda, claro. E aí você acessa, vai para o Poder Judiciário. Não fica sem o tratamento, entendeu? Eu já senti na pele, pessoal, e isso é o tempo inteiro, tá? Aqui para mim, para Rafael, para a LMS Advogados, a gente faz isso o tempo inteiro. Eu já tive essa dor com as pessoas que eu mais amo, entendeu? O meu pai e minha mãe, quando eles completaram 59 anos de idade, o plano de saúde aumentou em 131,7%. 131. Nós tiramos esse reajuste exorbitante, abusivo, no judiciário. Hoje eles estão com 67 e estão pagando um valor adequado. Estaria exorbitante. Meu pai, quando teve um câncer de próstata, ele foi na C. Camargo e falou, eu não faço a sua cirurgia de outra forma, a não ser por robótica. E eu tive que entrar com uma ação para o meu pai. Por mais que eu estava acostumado, eu já tinha sabia o que fazer, imagina a emoção, né? Então isso acontece o tempo inteiro. Só para vocês entenderem, o tempo inteiro. O médico vai... coloquei vários nomes de medicamentos, pessoal, no artigo aí do Instituto Mulheres que Inspiram, que são medicamentos usados o tempo todo pelos oncologistas, pela medicina, para o tratamento. E são negados, né? Então você fica ali de mãos atadas e às vezes um mês num tratamento do câncer é a diferença, né? É o que vai salvar a tua vida ou não. É o que vai deixar Não, menos sequela ou não, né? Então não dá completamente. para ter... É assim, o que acontece? Felizmente, e isso, o nosso poder judiciário no Brasil ele é muito criticado, ele goza de pouco prestígio pelo público em geral, né? Mas quando ele precisa ser elogiado, a gente tem que elogiar. E nos direitos à saúde, especialmente na patologia do câncer, o judiciário é muito sensível a essa causa.
Tem muito precedente, tá? Então, houve essa sensibilidade que é urgente, é necessário, é imprescindível, é uma patologia extremamente agressiva, precisa ser observado o quanto antes. E qual que é o entendimento? Que o Estado cobre a patologia câncer, ele dá esse tratamento? Dá. Então, ele também tem que dar o tratamento nas terapias que giram em torno do rol para tratar essa doença. Quem manda no tratamento do paciente é o médico dele, não é o rol do SUS. De outro lado, do plano de saúde é a mesma coisa. Fala o quê? Os planos de saúde não podem orbitar tratamentos num rol da ANS e excluir os demais. Se a medicina está dizendo que é o único caminho. Já tentou o convencional, não conseguiu. Precisa desse aqui. Isso tudo, nós não estamos inventando aventura medicamentosa em paciente. Isso tudo são medicamentos amplamente utilizados pela medicina, estão no rol da Anvisa, usados no planeta inteiro, e que, infelizmente, a gente tem esse problema. E é normal. Tem hospital que já sabe. O hospital já pega o papelzinho e fala, ó, esse medicamento aqui, puta, vai para o judiciário porque vai negar. E já sabe que vai judicializar, ganhou nome no judiciário, judicialização dos direitos da saúde. Então, se você não sabe, você não tem essa munição, você não tem esse escudo, essa espada, essa armadura para se defender, ir lá e brigar, você fica sem o tratamento. Então, a minha função aqui, hoje com vocês, tem tanto direito para falar, mas eu queria falar o que a gente falou até aqui. Eu falei até aqui, eu já estou em paz, Nanda, comigo e com Deus para passar essa mensagem, porque é o que toca o nosso coração aqui no escritório. Entendeu? É passar para vocês essa As situação. meninas, as nossas pacientes aqui, meninas que estão ali, né, passando pelo câncer, várias escreveram ali, que é muito bom saber disso, porque o Senhor nos trouxe esperança. E assim, doutor Rafael, é algo que realmente tem coisas que eu acho que nessa live foram super esclarecidas para nós, pessoas leigas, né? Porque a gente não tem conhecimento jurídico para defender os nossos interesses. A gente sempre pensa que é difícil, que é demorado, que é caro, que a gente não vai conseguir. E hoje eu acho que entrou muitas questões. Inclusive, uma das meninas ali perguntou se todo plano de saúde dá direito ao tratamento para pacientes com câncer. Eu achei muito pertinente essa pergunta. Gostaria que o doutor respondesse, né? Sobre isso. Todos os planos cobrem o tratamento oncológico? Todos. O câncer é uma patologia obrigatória. Tá? Então, tem que dar o tratamento. E aí, é mesmo, entra naquele rol. Ah, mas o meu plano é muito inferior. É um plano tem tratamento oncológico, tem que dar terapia. Não adianta falar outra coisa. Outra coisa, não pode ter reajuste exorbitante aqui, ó, porque eu dei o tratamento. Não pode. Deu para entender? Isso é vedado. Então, você vai Doutor, pegar o tratamento, não vai encarecer o seu plano. Isso é mito. Deu para entender? Então, olha a seriedade disso, a amplitude. Se eu estivesse falando de 5%, pessoal, dos tratamentos, ainda seria tranquilo, mas nós estamos falando de um monte de tratamento, entendeu? É assustador. Se você entrar no site do Jus Brasil, escrever jurisprudência e colocar lá tratamento câncer negado, vai aparecer um monte de decisão judicial, porque a demanda é gigantesca. Deu para entender? Então, é um problema crônico que a gente vive. eu tenho tantas dúvidas ainda aqui para serem esclarecidas, mas eu vou focar numa última pergunta que eu acho que eu não posso dormir com essa guardada hoje sem esclarecer com o doutor, porque acredito que vai ajudar muitas pessoas que estão na live agora ou que vão assistir a live, porque essa live vamos deixar gravada para ajudar outras pessoas a assistir na sequência. É a última pergunta, prometo, porque hoje, assim, acho que foi muito esclarecedor e nós estamos com pouco tempo, né? Daqui a pouquinho vai começar a live com a Patrícia e com o doutor Guilherme. Doutor, eu atendi uma paciente ano passado, ou ano retrasado, foi o ano passado.
E, Tá. infelizmente, eu vou citar esse caso, mas isso acontece muito. E a maior parte das meninas que têm plano de saúde, porque quando chega a doença, entra também questões financeiras. Infelizmente, as pessoas perdem muitas vezes o emprego, ou demora para sair o benefício. Enfim, aí entra questões remédio, transporte, nova alimentação, readaptação da vida com câncer. E isso mexe muito na estrutura familiar, financeira e tudo mais. E para as meninas que têm plano de saúde, acaba a questão da coparticipação, que não é barato. Então, ela paga o plano de saúde e ainda tem a questão da coparticipação. Eu atendi Uhum. uma paciente que ela veio a óbito e uma das preocupações dela era eu não estou tendo dinheiro para pagar o plano de saúde. Eu não tenho, eu sofri um abandono afetivo, familiar, o meu marido foi embora, e hoje eu não tenho condições de bancar o meu aluguel, bancar a água, luz, despesas da casa, comida, escola da minha filha e manter em dia o meu plano de saúde. E, infelizmente, as coparticipações dos exames, dos atendimentos que eu estou tendo estão muito altas. E eu estou atrasando o plano de saúde. E agora a pergunta vem. O medo de muitas pacientes, como era o medo dessa paciente, se eu atrasar o meu plano de saúde por questões financeiras, eles podem negar a continuidade do meu tratamento? Tá. Você tocou numa ferida forte. Ontem eu vivi esse drama aqui no escritório, né? E eu vou contar esse drama porque tá à flor da pele, vocês vão entender essa questão. Nós temos o caso da minha cliente Sandra, que cuida da mãe e do pai, a mãe com home care em casa. O plano de saúde ficou muito caro. E o marido, na pandemia, tinha um comércio aberto ao público, um restaurante, quebrou. Não aguentaram pagar o plano de saúde em dia. Todo mês eles pagavam com um pouquinho de atraso. O que reza a lei sobre o cancelamento do plano de saúde? Ela fala o seguinte: você não pode ficar inadimplente mais do que 60 dias num período de 12 meses, consecutivo ou não um atraso. Então você soma os 12 meses, deu para entender? Só que, Sim. se eu for cancelar o seu plano de saúde, eu tenho que 10 dias antes dos 60, no 50º dia, eu tenho que te notificar. E falar, ó, você está inadimplente. Eu vou cancelar o plano. E você purga a mora, você pode ir lá e pagar a dívida. Ocorre que na prática, pessoal, os planos de saúde, muitos não observam esses 60 dias e cancelam. Até porque você que virou um paciente que está custando mais, que está num tratamento caro, e assim, não te notifica também. Ou a notificação, toma esse cuidado. Se você está inadimplente, fique esperto com essa notificação. Porque às vezes chega na portaria do prédio, não chega para você alguma coisa, e aí eles cancelam mesmo. E é difícil reverter se eles cumprirem os requisitos. Né? Estou em tratamento oncológico. Posso alegar isso para não cancelar o plano de saúde? Você pode alegar, porque é uma doença crônica, te abandonar nesse momento é terrível. Isso sensibiliza o judiciário, tem algumas decisões nesse sentido. Né? O que você precisa ao fazer ao entrar com a ação? Você precisa estar adimplente. Você precisa estar pagando. Né? Aí eu vou passar um hackzinho aqui que eu não aguento. Eu já ganhei muito caso. Nanda, muito caso de cancelamento que o cliente fez o seguinte. Falaram, eu vou cancelar. Estou cancelando. Você já não vai mais fazer o tratamento e nega o tratamento. Aí o paciente liga no saque e fala, eu quero pagar o boleto atrasado. E eles mandam o boleto e o cliente paga. Então o plano praticou um ato incompatível com a vontade de rescindir. Ele mandou o boleto. Ele quis dizer, ó, vai lá, paga que eu vou te atender. Se eu cancelar, eu não vou mandar o boleto. E o boleto vem sem nada, não vem dizendo assim, ó, tá cancelado, isso aqui é só um pagamento para pagar o dívida, não fala nada. Então você paga, entra no judiciário, o judiciário fala, opa, cobrou, praticou um ato incompatível, pagou, tem que atender. É uma saída. Que a gente já fez, isso deu certo, né? Então, cuidado. Às vezes, você não programa direitinho e esqueceu um mês lá para trás. Nesse mês, eles vão usar para cancelar. Muita atenção com o plano de saúde. Dá muito problema desse tipo, né? E
Eu vou tratar um probleminha aqui no finalzinho, que é muito recorrente, é a questão da descobrir o câncer logo depois de entrar no plano de saúde e eles alegarem pré-existência e não darem cobertura. Não pode, tá? Pré-existência é É dois assim. anos, né, doutor? Se eu não me engano, porque quando eu trabalhei em plano de saúde há muitos anos atrás, até então eram 2 anos que era liberado para o início, né, da pré-existência a questão do câncer. Hoje mudou isso ou ainda permanece? 2 anos. Não é 2 anos. É assim, ó. Câncer é tratamento urgente, tá? Tem mais de 24 horas de plano de saúde, tem que dar cobertura. A não ser que tenha pré-existência. Se você declarou que você teve pré-existência, aí sim, você vai cumprir o período, né? Agora, o que que pega? Às vezes a pessoa realmente não declarou e não sabia que tinha o câncer. Aí descobre 15 dias depois, vai fazer o exame. Porque não tinha plano de saúde, agora vai fazer o exame, vou fazer o check-up. E eles falam, você mentiu, falando que não tinha nada. Só que a lei obriga o plano de saúde a fazer o exame pré-admissional no plano. Quando você contrata, tem um exame ali quando você entra. Só que nenhum faz, você só preenche lá o papelado. Como eles não fazem, você tem o direito, você ganha no judiciário. Eu já fiz um monte de casos. Tá? Então, cuidado com isso daí, que quando o câncer vem e você tem pouco tempo de plano de saúde, eles tentam alegar pré-existência. É doído isso daí, né? Quanto tempo a gente tem, Nana? Tá acabando? Tá acabando. Temos 5 minutinhos. Doutor, assim, ó, eu acho que nós vamos ter que estender um convite para ser essas lives periódicas para esclarecer muitas dúvidas, porque eu acredito que muita gente que está assistindo a live vai ter dúvidas, podem enviar para o nosso direct. Sigam também a página do Dr. Rafael. Nós vamos deixar ali, quando tiver o vídeo salvo, né? Aqui a live salva, nós vamos deixar lá a página dele. Sigam a página dele. E pode mandar no nosso inbox perguntas, porque nós vamos esclarecer, né, doutor Rafael, tentar sanar essas dúvidas aí, porque com certeza muitas pessoas abriram os olhos agora, né, diante dessa conversa muito esclarecedora, porque muitas coisas que a gente não imaginava que poderíamos estar acessíveis, quer dizer, não importa se é paciente do SUS, não importa se é paciente da rede privada, nós temos direitos. E isso foi incrível. Acredito que, olha, a galera falando ali, o doutor Rafael é fera demais, sigam ele. E assim, doutor, vamos estender esse... Grande Rafael Freasa. Vamos estender esse... Ele já acessou o tratamento com a gente. Ai, que bacana, que bacana. E assim, nós vamos... Ai, que legal. E olha só, fica o nosso convite para o doutor, para a gente tentar manter uma periodicidade dessas lives, esclarecendo questões para nós, pacientes oncológicos. Se o doutor aceitar, vai ser uma imensa honra para a gente poder trazer essas informações. Tá aceito. Tá aceito. É uma honra para mim. É o que a gente gosta de fazer, pessoal. No direito, nós somos um escritório full service. A gente tem muita demanda em várias áreas. Mas essa questão de direito de saúde, vai no nosso Instagram. Você tem um problema com saúde, se você não achar o teu problema, sua solução lá, é difícil. Lá tem tudo. Se não achar, a gente está à disposição. Eu queria falar muito mais aqui, não deu. Porque a gente deixou de fora algumas coisas. Foi proposital, eu sabia que nem ainda tem. E são coisas que você acha mais coisa na internet. O que a gente falou aqui, você não acha. É difícil achar, né? Então você tem que ser meio que especialista para já entender o que eu estou dizendo aqui. Então a gente pode fazer outras lives, falar. Eu sei que vocês têm muita dúvida de fundo de garantia, de PIS/PASEP perante a Caixa para fazer o tratamento. A gente pode falar disso, de compra de veículo adaptado, de quitação de financiamento. Quem não estava no começo da live, eu falei esses temas, né? Cirurgia de reconstrução de mama, isenção de imposto de renda para quem é aposentado, pensão para quem é aposentado. Vamos deixar as meninas, porque as nossas mulheres inspiradoras, a enviar temas para a gente trazer nas próximas lives. A gente pode deixar elas trazer as perguntas, porque a gente está aqui para poder ajudar. Eu sou imensamente grata
primeiramente a Deus, porque eu acredito que não existem coincidências, eu acredito em providências. E a gente realmente estava precisando de uma pessoa para estar nos auxiliando nessa parte jurídica, que entendesse a fundo, que vivenciasse isso e com muita humanidade. E graças a Deus, a Patrícia encontrou o doutor e o doutor gentilmente abraçou a nossa causa, né? Hoje nós estamos com essa parceria do escritório LMS, advogados, junto conosco, e isso com certeza vai ter frutos muito maravilhosos. O doutor Rafael é uma pessoa muito humana, muito gentil, e tenho certeza que vai fazer a diferença na vida de muitos pacientes que estão conosco. Então, vamos deixar, né? Agora, daqui a pouquinho vai entrar live com a Patrícia. Nós já vai, na verdade, aqui nós não temos mais tempo. E eu deixo assim, doutor Rafael, a minha imensa gratidão por ter encontrado, pela Patrícia ter trazido. E assim, uma imensa gratidão já por essa parceria, por essa live, por essa conversa, pelo doutor gentilmente estar escrevendo para nós, estar nos assessorando. Quero poder ter muito mais momentos como esse, porque com certeza foram muito edificantes. Doutor, que sua vida seja sempre abençoada, que o Senhor possa estar ajudando tantas pessoas que necessitam nesse momento difícil. A Patrícia está lembrando ali que daqui a pouquinho vai começar a live com o doutor Guilherme, cardiologista. Ele é demais também, então a gente convida vocês a ficarem conosco, né? Daqui 15 minutinhos vai começar a live com a Patrícia. Doutor, por favor, se despeça, né? Deixa aí o seu recadinho final. E desde já, um grande abraço, um abraço para sua família. Agradecemos totalmente a sua disposição em estar conosco. Pessoal, eu que agradeço na pessoa da presidente Nanda, é uma honra estar aqui. Eu não lembro como a Patrícia me encontrou, como que foi isso, mas pouco importa, porque Deus, quando une para uma coisa, um propósito tão bom, a gente abraça de coração. Eu acredito que a grande questão é confiar e se entregar, né? Nós temos que ser permeáveis a essa questão de fé, para que a gente tenha armadura, tenha condições de brigar nessa vida. E vocês podem contar conosco, nós já estamos caminhando juntos, né? Nós vamos sim abastecer vocês de conteúdo, de informação. Somos um braço do Instituto Mulheres aqui agora no jurídico. A nossa equipe toda está alinhada nessa questão, tá? Agradeço aí, estou vendo aqui que tem um pessoal no WhatsApp também que falou que não conseguiu ver, que queria me ver aqui. Vai estar gravado, né? Vai ficar gravado. Depois, se eu conseguir pôr nas minhas redes, eu ponho, senão também acesso no Instituto. E muita gratidão a Patrícia, a você, Nanda, o pessoal que está nos assistindo. Vamos caminhar aí, com certeza vocês serão e são, né? Um braço de referência para essas mulheres que tanto precisam num momento tão difícil. Você já passou por isso, né, Nanda? Você já brigou, já passou cada etapa. E eu sinto que é de coração que essa entrega faz a diferença. Não tem ninguém melhor para falar de uma causa do que a pessoa que viveu ou que vive ela, né? É como se você ganhasse uma missão, né? Isso é muito bonito. Agradeço muito a vocês. Forte abraço, boa noite. Obrigado, estamos à disposição. Muito obrigada por tudo, doutor. Essa live vai ficar salva, que as pessoas possam usar isso como uma grande referência para poder lutar pelos seus direitos. Um beijo a todos que assistiram, fiquem conosco daqui a pouquinho, mais uma live com a Patrícia, daqui 15 minutinhos. Doutor, obrigada, tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.